sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação, falando aqui em nome da empresa Cyclops, falando sobre análise comportamental, inteligência artificial e como essa combinação vai ajudar o RH a melhorar os seus processos, fazer melhores contratações e ajudar no desenvolvimento dos colaboradores. Meu nome é Anderson Tamborim e é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre, principalmente, a forma como nós da Cyclops estamos atuando, ajudando as empresas dos mais diversos segmentos a lidar com um dos elementos mais complexos e mais desafiadores, que é justamente aqueles que envolvem o comportamento humano, né? Muitas vezes comportamento imprevisível e errante, muitas vezes conseguimos manejá-lo de forma apropriada, ajudando tanto a empresa a conseguir trazer aquele talento tão almejado, como também muitas vezes direcionando candidatos mais apropriadamente para as vagas em que eles vão performar melhor, né? No fim do dia, o objetivo do profissional de recursos humanos é conseguir atender essas duas pontas, né? Performar de forma apropriada, conseguir trazer os melhores talentos e fazer uma contratação da melhor maneira possível, né? E a empresa Cyclops tem como objetivo ajudar esses profissionais, fornecendo tecnologia de ponta e fazendo com que eles consigam tanto manter um processo de contratação mais humanizado possível, né, fornecendo o melhor para os seus candidatos, mas também com os olhos no futuro, utilizando o que nós temos de melhor e que a tecnologia pode fornecer. Então, nós vamos começar aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou deixar um tempinho no final do nosso bate-papo para a gente poder responder eventuais perguntas, então fiquem muito à vontade para mandar no chat a sua dúvida, e aí nós vamos respondendo conforme for vindo as requisições, né? No final do bate-papo, nós vamos deixar mais informações para que a gente possa continuar, né, essa nossa conversa para além do bate-papo. É claro, aqui nosso tempo, apesar de tratarmos muita informação, nunca vai dar para compartilhar tudo e falar tudo que a gente quer, né? Então, quem quiser falar um alô ali no chat, me fala aí da onde que vocês estão nos assistindo. Muito legal saber, né? E muita gente que vai estar aqui hoje, talvez passou lá no nosso stand na 50ª edição do CONAR, né, que foi um evento sensacional que aconteceu no fim do mês passado. Trocaram uma ideia conosco lá no evento, podemos falar um pouquinho sobre nossa ferramenta, né, o Arc, e vamos trazer mais detalhes aqui, né, justamente para que se possa conhecer de fato como a tecnologia está ajudando a fazer um recrutamento mais apropriado, né? Tem gente de Araraquara, de BH, Américo Brasiliense, São Paulo, que legal. Muito bom. Eu vou compartilhar aqui minha tela, depois vocês só me dão um alô, se estão vendo tudo direitinho. Legal. Muito bem. Como eu mencionei, então, nós estávamos na 50ª edição do CONAR, foi um evento muito bom, falamos com muita gente, né? Conhecemos aí muitas empresas, muitos profissionais, e ali houve o que há de mais moderno em relação à tecnologia, avanços para melhorar, né, o recrutamento, seleção, benefícios para os colaboradores, enfim. Então não podíamos estar de fora e o ano que vem estaremos novamente já no CONAR, confirmados, né, Eduardo? Então espero que no próximo ano vocês passem de novo lá no nosso stand, só que dessa vez como nossos clientes, né? Tomar um cafezinho, né? Bater um papo e dar aí o seu histórico de como a plataforma Arc melhorou a contratação de vocês, né? Então, falando da empresa Cyclops, a empresa Cyclops existe já há mais de 6 anos e nós atendemos os mais variados segmentos: varejo, financeiro, bancos,
corretoras de seguro, indústria. Então, toda área, todo segmento de negócio necessita de pessoas e nós estamos auxiliando tanto os profissionais de RH quanto a área de compliance a melhorar e fomentar a ética organizacional, né? O nosso principal intuito é dar ferramentas para que tanto se possa fazer uma avaliação trazendo colaboradores que estão, de fato, alinhados com a cultura e os valores da empresa, porque ninguém melhor que vocês sabem o real custo de uma contratação ruim, né? Não é só dor de cabeça, não é só perda de tempo, é perda de confiança no processo, muitas vezes. Aquele candidato que parecia ser ali tudo que vocês queriam, em pouco tempo acaba transformando o sonho num verdadeiro pesadelo. E aí depois a mitigação disso é muito mais dolorosa. E é justamente nesse quesito que nós atuamos, né? Falando um pouquinho, né, da empresa Cyclops, nós começamos, como a maioria das empresas, começa com uma área consultiva, prestando serviços nessas empresas de maneira a fornecer projetos de avaliação comportamental, fazendo muitas vezes o processo de mitigação de problemas, mas algo que sempre nos chamou a atenção era a necessidade de termos ferramentas para poder potencializar esse processo, né? Então, isso nos motivou a investir em tecnologia, não só para nosso uso enquanto consultores, mas criar ferramentas que pudessem ajudar os nossos clientes a ter autonomia, né? Afinal de contas, nada melhor do que poder fornecer meios para que esse cliente possa trabalhar do seu modo, dentro dos seus moldes na empresa e conseguir performar. Me apresentando aqui muito rapidamente, né? Meu nome é Anderson Tamborim, sou um dos cofundadores da empresa Cyclops, responsável pelo departamento de ciências comportamentais. Então, todo o processo de desenvolvimento de tecnologia, a busca por evolução, com foco no fator humano, é uma das minhas atribuições, né? Estou aqui junto com outros cofundadores participando. Atualmente sou mestre em psicologia criminal, tenho especialização em psicologia forense e entrevista investigativa, né? Sou docente em várias pós-graduações, tanto no Brasil, como nos Estados Unidos, México, Espanha, sempre com foco na avaliação do comportamento humano, ajudando a entender as motivações, a tomada de decisão. E uma das áreas que sempre foi o foco da minha pesquisa é uma área chamada conduta do engano, né? Afinal de contas, infelizmente, até as pessoas mais honestas em algum momento têm atitudes não tão nobres. Então é preciso entender justamente o que move o ser humano para se poder antecipar. E todo esse conjunto de especialidades, ele foi a base para o desenvolvimento das nossas plataformas, né? E desde cedo entendemos muito bem que o modelo que estava sendo proposto até então, de ferramentas de teste de integridade, de mapeamento de perfil comportamental, elas não funcionavam da maneira apropriada, justamente porque elas estavam embasadas em modelos já ultrapassados, modelos que foram desenvolvidos para aplicações de mais de 20 anos atrás, né? E a ideia é sempre buscar entender quais os melhores modelos para que a gente possa tanto trabalhar com um perfil de análise que seja assertivo e, dois, respeite a individualidade do meu avaliado. Afinal de contas, eu não posso pegar as pessoas e colocá-las numa baciona e falar, ó, essa aqui tem o perfil X, essa aqui tem o perfil Y, que afinal de contas, nenhum ser humano é igual ao outro. Eu não posso agregar um monte de gente no mesmo perfil e tentar trabalhar isso de maneira assertiva, né? A ideia é, primeiro, trabalhar com um modelo que respeite a individualidade para que eu possa ter uma análise assertiva. A empresa Cyclops, ela surge justamente como uma nova categoria de empresa nesse setor, que é o chamado Behavior Ethics, né? A ética comportamental.
Nós temos especialistas oriundos de diversas áreas, né? Tanto a tecnologia da informação, a segurança da informação, a avaliação comportamental e a investigação corporativa, trabalhando juntos, unindo o que há de melhor nas suas especialidades para criar uma ferramenta que pudesse ser altamente preditiva e que trouxesse resultados para os nossos clientes. Uma das coisas que, infelizmente, muitas empresas acabam tendo que lidar é com o resultado de situações envolvendo fraude. E toda fraude, ela nasce de um comportamento de um ser humano. Afinal de contas, os sistemas, eles não se fraudam sozinhos ainda, né? Tem muita coisa surgindo de inteligência artificial que está assustando as pessoas, né? Ainda é um tema bastante que incita muita imaginação. Mas até o momento eu posso assegurar vocês que toda fraude, ela nasce de um comportamento ou deliberado, ou muitas vezes até inconsciente, inconsequente de um ser humano. E os impactos causados por esses comportamentos problemáticos, eles são muito difíceis de lidar, principalmente porque elas são o que eu chamo de desafios invisíveis. Todo recrutador, ele lida com esses desafios invisíveis no momento da entrevista, no momento de um processo seletivo, no momento de um desenvolvimento profissional, ele tenta gerenciar o melhor possível com o feeling que ele tem, a experiência dele, as ferramentas que estão à disposição, mas no fim do dia, muitos desses elementos, eles são intangíveis. Então acaba ficando pela própria experiência desse profissional. Muitas vezes isso dá certo e acaba tudo bem, outras vezes não tão bem. E é justamente a partir desta premissa de que eu preciso tangibilizar esses desafios invisíveis para que o comportamento deixe de ser um desafio e passe a virar um diferencial para que os profissionais, na hora do recrutamento, possam tomar uma decisão consciente e assertiva. Afinal de contas, é muito bom você contar com a sorte, mas não é nada bom depender da sorte, né? Então, justamente nesse foco é que nós direcionamos nossos desenvolvimentos. O que acontece é que a fraude no ambiente corporativo, das mais diversas, desde vazamentos de informação, desvios financeiros, desculpe, entre outros, por uma pesquisa de 2022 do ACFE, que é uma organização com foco no combate a fraudes, entende que, pelo mundo, a média de 5% da receita bruta das empresas é comprometido por desvios realizados por colaboradores envolvidos em algum tipo de esquema fraudulento, né? Então é um valor, um montante bastante importante. E no que diz respeito aos comportamentos nocivos em geral, existe uma ideia de que 54% das mulheres profissionais do ambiente de trabalho relataram ter sofrido algum tipo de avanço indesejado por parte de seus colegas, gestores e afins. Inclusive, 23% desses avanços envolveu um superior, né, um profissional que estava acima ali na cadeia hierárquica. Mas o número que é mais problemático é que 94% dessas vítimas de assédio não formalizaram reclamação. Então, entendo que estamos lidando que, além de ser um problema endêmico, ele ainda é subnotificado, né? Justamente pela sensibilidade que existe, emocionalmente falando, das vítimas desse tipo de comportamento. E, infelizmente, o que acontece é que, por não haver uma formalização de reclamação, seja porque essa vítima ela se sente vulnerável, ela não acredita num processo de denúncia, talvez ela já tenha sofrido represálias no passado, né? Que é muito comum em empresas que não têm um processo de avaliação correta das denúncias, expõem o denunciante, então as pessoas acabam preferindo guardar para elas, às vezes deixam a empresa sem mencionar o que acontece, mas a verdade é que as marcas emocionais desse tipo de situação, infelizmente, sempre vão acompanhar esse indivíduo, né? Então é muito importante justamente antecipar
o melhor possível desse tipo de situação. No tocante ao que nós estudamos e vemos associado ao assédio moral, o IoT, a Organização Internacional do Trabalho, estima que quase metade dos trabalhadores brasileiros sofreram algum tipo de assédio moral dentro das organizações, né? Mais preocupante é que, na nossa experiência dentro da investigação desses comportamentos, a grande maioria dos colaboradores vítimas de assédio sequer sabem que estão sendo vítimas de assédio. Muitas pessoas ainda, infelizmente, relativizam esse tipo de comportamento, talvez por virem de ambientes de trabalho tóxicos ou de próprio histórico, né, familiar, muitas vezes inapropriado. As pessoas, elas acreditam que é ok xingarem, gritarem e coisas afim, né? Já ouvimos muitas vezes em processo investigativo colaboradores falando que, mas se eu fiz coisa errada, eu tenho que tomar um xingo mesmo, né? Para aprender, para ficar esperto, né? Então entendam que o problema ele vai além do assediador. Existe também uma questão da própria problemática da pouca conscientização do assediado em relação ao que está acontecendo com ele. Então, essas pessoas acabam se enfiando ali, muitas vezes, em um ciclo sem fim, porque elas não conseguem entender o fenômeno que elas estão passando, porventura elas não conseguem buscar ajuda, elas não sabem como sair daquilo e acabam perpetrando aí um ciclo de problemas e comportamentos nocivos, né? O que acontece é que quando a gente junta muitas vezes um ambiente que não tem os controles apropriados, com pessoas que não têm uma conscientização, e se você traz um terceiro elemento, que é muitas vezes uma maturidade ética deficiente, a gente tem a tempestade perfeita, né? Uma das primeiras teorias que o Cressey traz lá de 1953, muitos devem conhecer, que é o chamado Triângulo da Fraude, né, onde ele fala que a fraude acontece quando esse indivíduo, esse colaborador, ele tem a oportunidade para realizar, ou seja, ele tem acesso a algum meio, algum bem de valor, né? Seja ali um sistema, que ele tem informações confidenciais, ou muitas vezes, por conta da própria posição dele, ele tem acesso a ativos financeiros, a bens valiosos. Ele tem uma pressão financeira, né, suficiente para fazer ele racionalizar sobre isso. Então, uma vez que ele tem a oportunidade, ele tem a pressão e ele começa a racionalizar sobre isso, a racionalização é aquelas desculpas mentais que a pessoa começa a dar para os seus comportamentos, são as autojustificativas, né? Então é aquilo, mas eu trabalho tanto, a empresa me paga tão pouco, eu mereço pegar aqui esse celular que tá dando bobeira aqui no armário, ninguém usa mesmo, ninguém vai sentir falta, né? Ou então dá aquele recibinho de reembolso de consulta médica falso, fala, mas todo mundo faz isso aí não tem problema nenhum, né? Então, quando começa a racionalização, é onde o indivíduo perde, né? Na psicologia, a gente trabalha a ideia de que quando você começa a negociar com você mesmo, você sempre perde, que você nunca vai conseguir evitar sua melhor desculpa quando existe uma pressão e existe a oportunidade. E o que impede, então, um indivíduo que tem acesso a um bem, que talvez ele tenha uma pressão financeira, a de não ceder? É justamente o seu comportamento ético, o seu perfil moral. E é justamente onde nós buscamos entender o quanto esse avaliado, esse colaborador, este candidato, ele está desenvolvido moralmente a ponto de não ceder à pressão de terceiros, a pressões financeiras que ele esteja, porventura, sofrendo. E nós partimos de uma premissa que, basicamente, todo colaborador, né, todo profissional, em algum momento da jornada dele dentro da empresa, ele vai ser exposto a algum dilema ético, né? Isso é fato. Não é nem se vai, mas quando vai. Porque os dilemas éticos, eles aparecem das mais variadas maneiras. Seja quando ele vê um colega de trabalho
fazendo algo que ele considera inapropriado, mas ele prefere ficar quieto porque senão ele pode prejudicar esse colega que ele gosta tanto. Ou então, quando ele vê um gestor tomando uma atitude suspeita, mas ele também não tem confiança de que se ele denunciar, ele vai sofrer algum tipo de represália. Então, eu preciso entender certas questões a respeito do desenvolvimento ético desse indivíduo para que eu possa responder a seguinte pergunta: será que quando ele for exposto a esse dilema ético, ele vai tomar uma atitude alinhada com os valores e a cultura ética da empresa? Ou será que ele vai tomar uma decisão puramente alinhado a uma vontade ou um benefício próprio? Essa é a pergunta mais difícil de se responder. Afinal de contas, estamos falando sobre um processo de tomada de decisão que nem sempre é racional. Ele tem um forte apelo emocional, ele tem um forte apelo do momento desse profissional e, principalmente, ele tem uma influência severa dos tratos comportamentais que esse indivíduo tem e que ele desenvolveu ao longo de toda a sua formação, toda a sua vida, né? Então, justamente, eu preciso ter um diagnóstico muito profundo para que eu não tome decisões precipitadas ao avaliar o comportamento e a conduta ética de um indivíduo. E como que a gente faz para poder trabalhar esse tipo de situação, né? Justamente para fazer uma avaliação profunda, mapear esses elementos comportamentais, ter assertividade e tomar a melhor decisão, né? Justamente nesse panorama, nós desenvolvemos a plataforma ARC, né? O ARC, que vem de análise do risco da conduta humana, que é justamente criada para fomentar a ética organizacional, avaliando esses colaboradores que já estão na empresa, que talvez já tenham sido expostos a dilemas éticos variados, como principalmente esses candidatos que estão entrando no processo seletivo. E nós fazemos isso utilizando psicometria no estado da arte, né? A psicometria, a avaliação estatística de aspectos psicológicos desse indivíduo. Para isso, nós contamos com tecnologia própria, método desenvolvido por nós ao longo aí da nossa experiência, junto à área de compliance, recursos humanos, mapeamento organizacional, apoiado em sólidas bases científicas, né? Nós estamos amparados aí para fazer uma avaliação psicométrica no principal modelo mais preditivo e que tem melhores resultados. Nosso modelo hoje ele tem mais de 20 mil referências em publicações internacionais lá no Google Scholar. Então, a base científica da avaliação psicométrica, ela precisa ser muito sólida, justamente para que eu não tome uma análise comportamental usando ferramentas que muitas vezes são extremamente superficiais. E é aqui que entra o desenvolvimento da inteligência artificial e do aprendizado de máquina que nós temos aqui na Cyclops, né? O que acontece? As ferramentas mais preditivas que nós temos hoje para avaliar o comportamento, elas são extremamente extensas, né? Se nós pegarmos aí um teste psicológico, como por exemplo o NELP, né? Que tem, para vocês terem ideia, para fazer uma análise a partir do modelo de 5 dimensões, o Big Five, de personalidade, ele precisa que o nosso avaliado pontue nada mais, nada menos do que 600 itens. Então imagina o teu candidato preenchendo ali um formuláriozinho com 600 itens. Antes de chegar no 100, ele já desistiu da vaga. Falou, olha, desculpa, obrigado, tchau e benção, boa sorte para você. E ele vai embora, né? Então eu preciso ter meios de fazer com que ele responda a esse modelo tão preditivo, mas de uma forma mais inteligente. No outro oposto, nós temos ferramentas que hoje são usadas pela maioria esmagadora das ferramentas que hoje vendem perfil comportamental. Se você já trabalhou com alguma delas, que trabalha com um MBTI, um DISC, você sabe que, por exemplo, no DISC, você tem ali um perfil com um formuláriozinho onde a pessoa assinala as características que ela vê nela mesma e uma outra pergunta, as características que ela
acredita que deveria desenvolver ou algo do tipo. Muitos dos testes, eles se valem da percepção que a pessoa tem em relação a ela, né? Isso é o que é feito convencionalmente. Qual é o grande problema desse tipo de abordagem? Primeiro, os vieses cognitivos do próprio avaliado. Afinal de contas, todos nós temos uma percepção meio distorcida das nossas próprias características. Afinal de contas, todos nós queremos ser profissionais excelentes, dedicados. Então, na hora de escolher as habilidades, todo mundo é mais organizado do que realmente é, todo mundo é mais comprometido do que realmente é. Então é uma tendência natural do ser humano, né? A pessoa não vai gerar prova contra ela mesma, vai colocá-la no teste. Sou bagunceiro, não sou comprometido com a empresa, trato mal os meus coleguinhas, chego atrasado e dou atestado, né? Então isso não vai acontecer. Então o grande desafio é, poxa, como que eu posso então obter acesso a esse tipo de informação? Só que se eu perguntar para a pessoa, provavelmente ela não vai me falar o que eu quero saber. Então, justamente a partir daí que nós, na Cyclops, desenvolvemos um modelo de linguagem que analisa a forma de comunicação do nosso avaliado. Então, basicamente, a plataforma ARC, ela trabalha fazendo uma avaliação do perfil de linguagem do indivíduo, que vai passar pelo processo. Com isso, eu consigo burlar essas etapas onde eu teria um teste extremamente extenso e consigo evitar que esse meu avaliado utilizasse de estratégias psicológicas para ele vender uma imagem que muitas vezes não condiz com a realidade, né? E como que nós fazemos isso hoje dentro da nossa tecnologia? O ARC, para vocês terem uma ideia, ele consegue avaliar através de um assessment online, que vai levar cerca de 15 minutos, algo que não é cansativo para o avaliado, ele não vai ficar ali emocionalmente indisposto, algo bastante objetivo. Nós conseguimos extrair, através da aplicação da nossa tecnologia, quase 1 milhão de elementos associados a esse avaliado. Com isso, nós conseguimos acessar questões do ponto de vista emocional, então fazer um monitoramento do padrão emocional do avaliado ao longo dos temas, nós estamos conduzindo durante o assessment, conseguimos fazer um mapeamento bastante profundo dos processos de tomada de decisão desse indivíduo. Como que funciona a tomada de decisão dele? Será que ele é um indivíduo mais orientado à ação? Ou será que ele é mais orientado a fatos? Ou ele precisa de um pouco mais de explicação para compreender ali as situações? Cada um de nós tem um processo de percepção do mundo diferente. E justamente para que a gente possa gerar uma análise de personalidade aderente, nós utilizamos o modelo do Big Five, né? O Big Five, que é um modelo de 5 fatores. Cada um desses fatores tem 6 facetas independentes, e com isso eu consigo, primeiro, captar a essência do comportamento, não do comportamento momentâneo, que outras ferramentas como o DISC, o MBTI e outras, elas pegam, né? Que tem influência do dia, da hora, do estado de humor, né, da emoção do indivíduo na hora que ele responde. Nós extraímos a essência, a raiz do comportamento desse avaliado. Com isso, a gente entrega um relatório que tem mais de 95% de aderência e, o melhor de tudo, 100% automatizado, né, sem interferência humana. Isso garante que nós removamos os vieses do avaliador. Afinal de contas, o profissional que está ali fazendo uma avaliação, ele vai imprimir as expectativas dele, a experiência dele, os vieses dele no processo de análise. Quando eu trabalho de forma 100% automatizada, usando um sistema de alta preditividade, eu evito essa contaminação. E com isso eu tenho maior segurança
na hora de receber esse diagnóstico do meu avaliado. Então, isso também traz grande agilidade, afinal de contas, o meu avaliado vai responder em cerca ali de 15 minutos, ele terminou, clicou ali em finalizar, em cerca de 1 minutinho eu tenho um relatório completo sobre as principais tendências do comportamento e, especialmente, será que esse meu avaliado, ele tem alguma predisposição a se envolver em comportamentos antiéticos? Um dos principais elementos que nós buscamos, junto com o ARC, é antecipar para os nossos clientes se aquele indivíduo que está no processo seletivo, ele tem alguma predisposição moral, ou seja, ele tem flexibilidade ética com relação a esses temas que vão me gerar problemas. Basicamente, a gente trabalha antecipando potenciais situações que acabariam a curto, médio e longo prazo se transformando em um problema a ser mitigado posteriormente. Então, entre os principais problemas que a gente tem dentro da nossa avaliação, capacidade de identificar, estão o furto no ambiente de trabalho, questões envolvendo muitas vezes a apropriação indébita, né, que acaba sendo muito difícil de gerenciar, porque na apropriação indébita o seu colaborador tem acesso autorizado a bens, a ativos, e ele acaba se valendo desse acesso autorizado para se beneficiar. Situações que envolvam fraude nas suas mais variadas dimensões, como suborno, vazamento de informação, questões envolvendo assédio sexual, assédio moral, racismo, homofobia, entre outros, né? Então nós medimos justamente o nível de flexibilidade moral desse avaliado a todos esses temas. E muito mais do que isso, a gente busca entender o quanto essa pessoa ela se sente motivada a estar engajada com a empresa, se ela acredita que vale a pena ser honesta, que ela vale a pena ser transparente no ambiente de trabalho, né? E tudo isso nós fazemos sem precisar ficar importunando o avaliado, muitas vezes fazendo perguntas, que são perguntas extremamente invasivas, que é o que se vê na maior parte dos chamados testes de integridade. Você vê lá perguntando se a pessoa já foi presa, se ela usa drogas, se alguém já acusou ela de alguma coisa. É bem óbvio, né, gente, que se você perguntar para uma pessoa, você acha que é certo roubar? É bem provável que ela responda que sim, né? Então eu preciso trabalhar esses temas de maneira inteligente e usando uma forma disruptiva. É o que nós fazemos aqui com o ARC. Em vez de, muitas vezes, expor esse avaliado a uma situação que posteriormente poderia até virar um passivo trabalhista, nós trabalhamos desenvolvendo tanto um questionário que é altamente intuitivo, que tem um direcionamento positivo emocionalmente, a pessoa vai responder sobre temas a partir da sua própria perspectiva, né? Através de questões dissertativas e também questões de múltipla escolha, e a gente consegue monitorar, inclusive, o desenvolvimento emocional dela em relação a esses temas. E isso traz como grande benefício tanto prever situações de risco, onde eu teria uma chance de trazer um possível assediador para dentro da minha empresa, ou talvez alguém que vai acabar se envolvendo em uma situação de desvio financeiro, afins, mas também ajuda a mapear os principais aspectos de comportamento que se busca para os colaboradores, né? Quero saber se essa pessoa tem estabilidade emocional, ela é uma pessoa que gosta de aprender as coisas por vontade própria, é organizada, é criativa, ela trabalha bem em equipe, ela consegue se adaptar a situações variadas. Então, tudo isso são coisas que o ARC consegue trazer ao fazer a sua análise. Trabalhando dessa maneira diferente,
do que outras plataformas têm, a gente consegue eliminar um problema que é recorrente em todas elas. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, vocês forem no YouTube, vocês vão achar vídeos de pessoas ensinando como que você burla determinado teste para contratação, como que você burla um determinado teste de mercado para você ter, eu quero exibir determinado perfil comportamental. Quando você for fazer um teste de integridade aqui nessa plataforma X, responde assim, assim, assim que dá bom, né? É o processo de gaming, né, que a gente chama nessa área, que é quando o seu avaliado ele tenta jogar o teste, ele tenta pontuar de maneira a conseguir vencer a plataforma, como se a plataforma fosse um obstáculo para ele, né? Aquele teste fosse algo para estar ali para prejudicar ele. No Arc, nós trabalhamos justamente entendendo em profundidade as respostas do avaliado. Então, nada que envolva, por exemplo, respostas associadas a temas que não tem nada a ver com o que o teste pergunta, vai conseguir burlar. Não vai ser possível para o avaliado responder algo que esteja fora do contexto do que é perguntado para ele, ou que ele, sei lá, vai lá no Google e pergunta, pede para algum sistema gerar uma resposta, porque nós vamos mapear esse perfil de comunicação do indivíduo. Com isso, a gente consegue entender se essa pessoa está respondendo de acordo com o que está sendo perguntado. Então, nós temos a relação entre a questão e o tema que está sendo respondido. A gente entende se a pessoa está respondendo usando as palavras dela, ou seja, ela responde de um ponto de vista real sobre o tema, ou ela está só tentando impressionar, trazendo informações que não condizem com a realidade. Então a gente consegue, através do nosso modelo de análise, entender se existe autenticidade na resposta, se existe confiança em que esse avaliado está respondendo e identificar possíveis anomalias, né, que muitas vezes acontecem quando o candidato tenta burlar o teste. Imagine o candidato que está chegando no processo seletivo com você e ele mente descaradamente na sua cara, né? Não é um bom sinal, tenho certeza. Então, justamente através da plataforma Arc, nós conseguimos fazer uma análise bastante profunda desses elementos do comportamento. E como que a nossa plataforma exibe esses resultados para você? De que maneira isso fica visível? Será que são informações complexas? Será que eu vou precisar de uma especialização em análise comportamental? Eu vou ter que virar especialista em tecnologia? Não, de forma alguma. Porque nós trabalhamos justamente para trazer uma análise bastante profunda, mas com uma linguagem simples de entender, direto ao ponto, e que vai facilitar essa absorção. Né? Então, gostaria, inclusive, de mostrar para vocês aqui, muito rapidamente, como é apresentado um resultado de um avaliado dentro da plataforma Arc. Eu vou pegar aqui um avaliado, essa daqui é a plataforma, então, como vocês podem ver, cada um desses pontinhos aqui nesse gráfico de risco é um avaliado que passou pelo processo de análise usando o Arc. Né? Então, nós trabalhamos com riscos que vão de baixíssimo até altíssimo, sempre observando a probabilidade pelo impacto. Né? Qual é a chance dessa pessoa se envolver em alguma situação problemática e, no caso dela se envolver, qual é o impacto dessa ação? Eu posso ter situações onde o impacto é muito fácil de mitigar, como eu posso ter situações extremamente complexas envolvendo suborno, assédio sexual, entre outras. Né? Então, cada um desses avaliados é um indivíduo que passou pelo processo. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem um indivíduo de risco alto, então já tivemos aqui alguma pontuação de problema associada a ele. Clicando aqui, a ferramenta vai trazer o relatório com as características desse indivíduo. Uma das coisas que nós trazemos aqui sempre em toda análise é o nível de confiança dessa análise. Ou seja, eu consigo mapear até
o nível de transparência desse indivíduo ao responder. Porque, afinal de contas, eu não posso obrigar, né, nenhum avaliado a responder um teste de forma completa. Contamos com a boa vontade dele e, obviamente, o desejo dele participar e responder de forma transparente. A primeira informação que nós temos aqui é o retrato de personalidade. Dentro do retrato de personalidade, a plataforma gera um sumário com as principais características desse indivíduo através do modelo Big Five. Lembra que eu comentei? Então, nós conseguimos medir com o melhor modelo a melhor forma de prever o comportamento da maneira mais simples e mais objetiva. Cada um dos itens do Big Five ele fica aqui disponível. Então, se você já conhece esse modelo, conhece as facetas, você vai poder ir item a item aqui buscando as características do indivíduo. Mas caso você não conheça, a própria plataforma já gera este sumário aqui com o perfil, né, para cada um dos seus avaliados. Como eu mencionei, nós usamos o Big Five justamente porque nós precisamos, não é nem queremos, nós precisamos respeitar a individualidade. Não existe ser humano que tenha uma personalidade igual ao outro. Então eu preciso ter a capacidade de obter essas nuances, né? Então a plataforma vai gerar essa análise para você. E já respondendo aqui a Carla que colocou no chat, qual é o nível de acurácia dos resultados? Hoje nós conseguimos obter, em uma análise como essa aqui, ó, com confiança de 100%, ou seja, quando o avaliado participa de fato, nós conseguimos uma acurácia superior a 95%. Então, nós conseguimos entender a raiz do comportamento desse indivíduo e trazer elementos que são relevantes e que estão, de fato, presentes no dia a dia e nas tendências. É muito importante, gente, vocês sempre se lembrarem que toda ferramenta psicométrica, ela não é determinística, ela é preditiva. Então, nós trabalhamos com a preferência de comportamento do indivíduo. Afinal de contas, todo comportamento, ele é passível de ser controlado, de ser manipulado, mas sempre sendo direcionado a uma tendência natural. Eu gosto de dizer que é aquilo que a pessoa faz quando não tem ninguém olhando, né? É aquilo que ela faz quando ela está ali sem nenhum filtro. Então é isso que nós buscamos aqui no ARC. Além dos questões envolvendo o Big Five, nós também mapeamos o estilo de comunicação da pessoa, se ela é uma pessoa autorreveladora, ou seja, ela compartilha suas próprias experiências e opiniões, ou ela é uma pessoa mais orientada a fatos, que ela gosta de fazer observações objetivas e declarações direto ao ponto. Tem pessoas que são mais questionadoras, que gostam de ir direto ao fundo dos temas, saber mais, buscar mais informações, enquanto outros não, eles gostam de partir para ação, vamos para frente e vamos fazer acontecer. Além disso, tem pessoas que têm um perfil de ação mais emocional, elas agem muitas vezes até por impulso, por uma emoção momentânea, outras já são mais cautelosas, né? Trabalham mais com menos impulsividade. Com todo municiado de todos esses elementos aqui que nós somos capazes de monitorar, nós também fazemos um mapeamento dos fatores comportamentais que acabam sendo relevantes no dia a dia. Por exemplo, o nível de relacionamento interpessoal, essa pessoa consegue trabalhar em equipe, ela consegue prosperar junto com outros colaboradores, ela é uma pessoa que precisa trabalhar mais no cantinho dela, com atividades isoladas, que não dependam de interação com outros colaboradores. Ela consegue ter um perfil gerencial, gerenciar tanto as próprias atividades, como dos colaboradores que estiverem muitas vezes abaixo dela. E, além disso, ela tem capacidade de adaptação. A hora que a coisa sai do controle, a hora que o bicho pega, ela consegue fazer aquilo acontecer, ou ela vai precisar de ajuda. Tem pessoas que são excelentes executores, seguem as regras muito bem. Se você tiver um guia de instruções, ela vai seguir aquilo com maestria. Mas a hora que a coisa sai daquele livro de regras e precisa de uma tomada de decisão,
muitas vezes essa pessoa ela não se sente segura em tomar decisões no calor do momento, né? Então eu preciso ter essa antecipação. Além disso, preciso saber se essa pessoa consegue focar para entregar resultados, ou será que eu vou precisar ficar o tempo todo ali em cima dela para que ela consiga performar? E será que ela tende a aprender coisas por vontade própria? Qual que é a curva de aprendizado dela? Ela consegue aprender com facilidade ou não? É uma pessoa que, se ninguém for atrás, ela também não vai buscar evoluir, ela vai ficar ali naquele mesmo nível. E muitas vezes você está precisando de alguém que é inovador, que vai buscar novas soluções, pense fora da caixa, e acaba sendo frustrante, principalmente se aquela posição depende disso, né? Então a gente já consegue antecipar aqui muitos elementos que podem vir a ser um diferencial para esse candidato, esse profissional, né? E isso tudo, lembrando, sempre avaliado de forma 100% automática. Mas, Anderson, você falou que você mede a flexibilidade moral do indivíduo em relação a um monte de temas. O que que isso quer dizer? Bom, na prática, nós temos aqui o segundo momento do nosso relatório, que é justamente o retrato ético, onde nós vamos fazer uma medição dos elementos associados à flexibilidade moral. Ou seja, quanto que os valores, a ética desse indivíduo é flexível. Quanto mais flexível, mais essa pessoa relativiza comportamentos que podem ser considerados nocivos. Então, nós fazemos uma análise, primeiro, dos pontos associados ao risco comportamental. Também geramos aqui um sumário completo com os nossos achados. Nesse primeiro grupo de informação, nós medimos se existe presente algum tipo de indicador que mostra que essa pessoa tem flexibilidade moral para apropriação indébita, furto no ambiente de trabalho, o suborno, tanto realizar o suborno quanto receber, assédio moral e sexual, o racismo, a homofobia, o abuso de drogas ilícitas e o abuso de álcool. Nesse caso aqui, se vocês se lembram, nosso avaliado, ele deu um risco alto, ou seja, ele já pontuou que ele tem algum problema que chamou a atenção. Nesse caso, ele é um avaliado que tem flexibilidade moral ao assédio sexual, né? Ou seja, eu tenho grandes chances de que essa pessoa acabe se envolvendo em uma situação de assédio dentro do ambiente profissional, né? Então, o que eu faço municiado dessa informação? Primeira coisa que você tem que se perguntar é: qual é o meu apetite ao risco para essa posição? Será que eu tenho meios de gerenciar esse nível de risco? Será que eu posso ter alguém com esse perfil de risco nessa posição e posso mitigar isso caso seja preciso? Então, tudo vai, obviamente, do apetite ao risco da empresa, da organização e do cargo, né? A ideia é justamente que você esteja preparado, porque, nossa, eu amei o perfil desse profissional, mas, nossa, ele tem aqui um risco alto de assédio sexual, e agora? Significa que ele é um assediador? Que a hora que eu colocar ele na empresa, ele vai sair assediando todo mundo? Não, não necessariamente. O que o nosso mapeamento nos ajuda a entender é que essa pessoa, ela não vê o assédio sexual como um problema real, né? Para ela é indiferente. E isso pode fazer com que, inclusive, ela relativize comportamentos de assédio sexual por outros colaboradores. Então ele vai ver ali alguém realizando esse tipo de conduta e ele talvez não veja aquilo como problema, né? Provavelmente vocês já ouviram uma situação como essa, se a pessoa, nossa, quanto mimimi, eu só fiz um elogiozinho, né? A pessoa tá se achando, foi nada demais, nem coloquei a mão, né? Então, esses são respostas de pessoas que têm uma flexibilidade moral alta a esse tipo de situação.
Obviamente que isso faz com que ela tenha mais chances de ser um perpetrador em uma situação de assédio do que outras que não têm essa flexibilidade. Que quando não existe essa flexibilidade moral ou ela é baixa, a chance é que a pessoa repudie esses comportamentos. Então, se ela repudia, ela não se engaja e ela toma uma atitude frente a eles. Além desses elementos do risco comportamental, nós também medimos aqui a própria personalidade ética desses avaliados. Né? O que é a personalidade ética? É justamente entender o quanto esse indivíduo ele aceita irregularidades. Tem pessoas que vê coisas erradas acontecendo e ele pensa o seguinte: ah, isso não é problema meu, eu não vou me meter. Ah, o coordenador, o gerente, o diretor que se vire. Ah, eu não sou do compliance, não tenho nada a ver com isso. Então são pessoas que têm uma aceitação de irregularidades. Elas entendem que é errado, mas para elas tanto faz. Da mesma maneira, precisa entender se essa pessoa ela tem disposição para denunciar. Isso é muito importante, que muitas vezes as empresas têm canais de denúncia, divulgam esses canais, mas não recebem denúncias. E aí fica aquela sensação de, ó, tá tudo bem na empresa, não tá vindo denúncia, aquele departamento ali, ó, tá tudo bem, só vem denúncia daquele outro. Isso não significa que não esteja acontecendo nada ali. Muito pelo contrário, isso pode indicar que os teus colaboradores, ou que esse candidato do processo seletivo, ele não tem uma proatividade comportamental de comunicar as coisas. E isso, inclusive, existem diversos estudos na área da psicologia social mostrando que, especialmente povos latinos, né, eles têm uma dificuldade muito grande na hora de denunciar. Existem questões culturais envolvidas. Vocês já devem ter ouvido em algum momento ditados o seguinte, ó, é dedo duro, é o X9, né? X9 morre cedo, cagueta. As pessoas não gostam de ser taxadas dessa maneira. Então existe uma questão, uma barreira de que, ó, denunciar os outros é errado, porque eu estou prejudicando. Então isso também ajuda o cliente, a empresa, a entender se eles precisam modificar a abordagem na hora de fazer uma campanha de conscientização a respeito do canal de denúncia, ajudar a desenvolver nesses indivíduos a confiança para que eles passem a se tornarem colaboradores vigilantes e que denunciem situações que eles presenciem. Além disso, eu preciso entender, né, a própria percepção de justiça desse indivíduo. O que ele entende que é certo e que é errado? Ele entende que fazer o certo é preciso ser feito mesmo se ele não vai ganhar nada com isso? Será que ele não faz coisa errada porque ele tem medo da punição ou porque ele entende que aquilo é errado? Então a percepção de justiça, quanto mais bem desenvolvida, mais eu tenho um indivíduo que entende o que é correto, endossa o que é correto e faz ele mesmo que não tenha um benefício. E outro marcador muito importante que nós medimos é a transparência, né? Infelizmente, muitas pessoas elas entendem que é ok mentir, omitir informação, manipular os outros, né? Distorcer as coisas quando necessário. Então nós precisamos entender se essa pessoa ela valoriza a honestidade e a transparência, ou se ela entende que é ok mentir, uma mentirinha ou outra, não tem problema nenhum, né? Então nós temos aqui um mapeamento em relação a esses temas. Então, para o nosso avaliado aqui, aparecer um risco em relação à transparência, ou seja, é uma pessoa que não é honesta do ponto de vista da transparência, de relatar informações tais quais elas ocorrem. Talvez ele seja uma pessoa um pouco mais manipuladora. Ele tem uma percepção de justiça meio deturpada, então talvez ele entenda que seja justificável tirar proveito dos outros. E ele não é uma pessoa que tem uma disposição para denunciar situações que ele presencia. Tudo isso acaba colaborando para eu ter um perfil de risco para esse indivíduo.
Além de tudo isso, o ARC também faz um processo de background check, né? Então ele se conecta a mais de 30 repositórios de informações externos, fazemos uma varredura de fontes abertas, buscando informações como, por exemplo, pendências judiciais. Nós verificamos todos os tribunais em esfera federal, então todos os TRFs. Nós buscamos entender se essa pessoa ela responde ali algum processo, seja como réu ou se ela está como autor em vara civil, especial civil, criminal, especial criminal, trabalhista. Verificamos nada consta criminal também na Polícia Federal, nada consta trabalhista e pendências financeiras. Né? Essa pessoa ela está com restrições financeiras, se ela tem protestos, né? E com isso a gente gera aqui um relatório do background check com essas informações. Né? Então, clicando aqui, ele traz, né, as informações dos processos, total de processos 14, processos como autor, processos como réu. Então vai ter ali o histórico desse indivíduo, que muitas vezes traz ali elementos que acabam aumentando o risco, né? Então tem todas as informações detalhadas aqui, as certidões e as questões financeiras. Tudo isso é levado em consideração na hora de traçar o perfil de risco desse indivíduo, né? Então, como vocês podem ver, o relatório do ARC, ele acaba sendo uma tomografia, né, desse meu avaliado. E aí isso vem bem interessante com a pergunta aqui, né, que o Lamartine Santos fez. Ela tem aplicação apenas no contexto de recrutamento e contratação ou pode ser aproveitado pela avaliação dos colaboradores já contratados? Ela pode e deve ser utilizada nos dois cenários, né? Na contratação, o benefício é óbvio. Eu vou trazer colaboradores que estão mais alinhados com os valores da empresa, justamente minimizando problemas futuros com pessoas que talvez tenham uma predisposição comportamental para questões nocivas, né? E para os colaboradores que já estão na empresa, acaba funcionando como um mapa de calor para entender as áreas que muitas vezes elas estão ali com problemas debaixo do tapete que estão a ponto de emergir. E isso ajuda a antecipar, inclusive, uma melhoria nos processos ou desenvolver ali uma campanha de conscientização mais apropriada, entender a aderência desses colaboradores com os valores, as questões da empresa. E existe também, obviamente, em um cenário aqui agora partindo para uma perspectiva de compliance, a utilização da ferramenta como um recurso investigativo, né? Como um funil na hora que você já tem uma situação que precisa ser remediada, né? Então temos clientes, tem uma área comercial aqui que tem 80 colaboradores e eu estou recebendo ali umas denúncias de que alguém dentro desse departamento está fazendo uma fraude, mas eu não vejo quem é. Então eu posso aplicar a ferramenta dentro desse contexto para fazer um verdadeiro funil e entender quais são os indivíduos que têm uma maior chance de acabar sendo ali perpetradores desse tipo de situação, né? Então acaba sendo útil em todos estes cenários, né? Um dos principais preocupações que nós tivemos no desenvolvimento do ARC foi justamente com as questões envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, tanto garantindo a segurança das informações armazenadas, criptografia, o controle de acesso a essas informações, garantindo que os dados processados pelo nosso sistema sejam armazenados da melhor maneira, como também em todo o processo de orientação do avaliado, né? Ele recebe um convite onde nós temos ali todos o descritivo
e a anuência dele em participar, ele tem ali um termo de consentimento livre, esclarecido, justamente para garantir a aderência a questões da LGPD. Inclusive, nós trabalhamos com um processo posterior à análise para que informações sensíveis sejam tokenizadas, né? Sejam removidas da nosso banco de dados para justamente ter uma maior segurança. Tudo isso que eu mostrei para vocês consiste hoje do que a gente tem de mais moderno envolvendo inteligência artificial para fazer um processamento com acurácia do modelo de personalidade desse indivíduo, entendendo se existe ou existem elementos nessa personalidade que podem ser um problema em potencial, trazendo agilidade para o processo de análise. Existem muitas ferramentas no mercado que se valem da desculpa de que eu vou colocar um analista humano para validar esse teste, para garantir, né, o resultado. Né? Não faz sentido eu ter um supercomputador que vai fazer milhões de cálculos e eu colocar um ser humano para verificar esses cálculos se eles estão corretos. Então, isso significa que o sistema já nasceu errado, né? Então, nós temos aqui um modelo altamente eficaz, altamente validado, respaldado por mais de 30 anos de pesquisa científica na área da psicometria e que traz diversos benefícios para os nossos clientes, né? Primeiro, se você contrata melhor, você traz colaboradores que acabam ajudando a fomentar a ética organizacional. Você cria um ambiente de trabalho mais positivo, você retém talentos, diminui o turnover, você fortalece os colaboradores que estão lá. Se você mapeia os riscos dos colaboradores que já estão na empresa, você antecipa situações que deveriam ser mitigadas posteriormente. Então, você consegue responder proativamente às situações que ocorram, isso diminui a percepção de impunidade, acaba inibindo a prática de comportamentos nocivos e incentiva colaboradores íntegros. Né? Afinal de contas, você ter controle de tudo isso, ter controle dos sistemas, ter controle e responder, é bom, mas confiança é melhor. Né? Então, nós partimos do princípio que quando você cria um ambiente íntegro e de confiança, você colhe benefícios a curto, médio e longo prazo e que acabam sendo um diferencial. Né? Então, gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês. Estamos à disposição, inclusive, para bater um papo para aqueles que quiserem conhecer a plataforma mais de perto, né? Fala, poxa, Anderson, quero ver isso na prática. Deixa eu aplicar isso aqui. Eu quero responder para ver se esse negócio consegue me analisar. Vamos fazer um POC, você possa conhecer a plataforma, ver como ela trabalha esses resultados. E eu garanto para vocês que uma vez que você passar a incorporar a análise do ARC no seu dia a dia com os seus candidatos, você nunca mais vai querer ficar sem, né? Porque é algo que faz total diferença. E aí, eu deixo aberto a perguntas. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Manda aqui agora já no chat que eu já respondo, né? E estamos à disposição, inclusive, para agendarmos um bate-papo posterior, né? Vamos mandar depois ali um alô para vocês, né? Agradecendo a participação. Essa nossa apresentação aqui vai ficar gravada, né? Então, se você não pôde assistir ao vivo, nós vamos te convidar para assistir posteriormente também, né? Vou parar aqui o compartilhamento. E aqui temos algumas perguntas, né? A Camila mandou: qual é o grande diferencial do ARC para outras ferramentas? Bom, o que acontece é o seguinte: não adianta querer insistir em modelos ultrapassados para gerar inovação. Isso é impossível, né? Por mais que você queira, se você pegar um abacaxi e espremer ele, nunca que vai sair limonada. Você pode até acreditar que vai sair limonada, mas não vai. Você só vai se enganar.
E é justamente a partir do berço da inovação que o Arc nasceu, para responder perguntas complexas que os modelos então utilizados não eram e não são capazes de responder. Então, primeiro, nós trabalhamos com inteligência artificial e um modelo altamente preditivo usando o que há de mais moderno, né? Temos treinamento de um algoritmo próprio que consegue interpretar questões cognitivas e emocionais do avaliado de forma 100% automática, ou seja, sem interferência humana. Isso gera mais confiança no resultado. Eu tenho um sistema que ele se retroabastece, então o meu modelo, ele, ao passar do tempo, quanto mais avaliados respondem, melhor ele fica, mais ágil, ele consegue gerar os resultados. E principalmente, sem interferência humana, eu tenho respostas imediatas. Além disso, obviamente, o grande diferencial é o nosso nível de assertividade, né, acima de 95%, que é extremamente aderente, e a nossa capacidade anti-gaming, que é impossível para o avaliado burlar, né? Muito bem. A Raquel, ou o Lamartine falou, qual é o modelo de contratação por pessoa avaliada, por pacotes? Nosso modelo de contratação, ele é bastante flexível, mas basicamente cada avaliado é um crédito na plataforma. Existe um modelo pré-pago, um modelo pós-pago, né? Existem formas aí da gente viabilizar isso. E aí seria legal, depois a gente vai mandar detalhes para vocês, inclusive está no nosso site, muitas dessas informações, mas nós vamos mandar todos os detalhes, a questão de valores e como que pode ser feito. Mas estamos abertos aí a entender a necessidade do cliente, fazendo muitas vezes um modelo que se encaixa no que ele precisa ali. Eu tenho uma necessidade de X avaliações mês, não quero comprar um pacotão grande. Ou não, eu tenho mapeado aqui ao longo do ano uma quantidade e no volume o valor vai caindo, né? Então a gente consegue equalizar isso para ter um modelo que atenda aí às necessidades de cada cliente. Gostaria de saber sobre processo trabalhista, por conta da empresa saber se ele tem processo, seja qual for. Não sei se eu entendi bem a sua dúvida, Raquel. O que acontece, né? Hoje, no processo de contratação, você não pode pedir para o teu candidato trazer um atestado de antecedente criminal, nada consta, você não pode exigir que ele traga essas informações para você, né? Mas o que acontece? Não é vedado a você fazer uma validação de informações dele para buscar essas informações e antecipar uma possível situação. O que acontece é que existe uma nuvem ali meio cinzenta que, a depender da área de negócio da empresa, das próprias políticas, algumas empresas elas preferem não fazer um background check. Outras, elas já têm esse processo bem estabelecido e já fazem isso ostensivamente. Nós não tivemos, ao longo aí dos nossos anos de utilização da plataforma, nenhum cliente que sofreu nenhum tipo de situação de processo por utilizar o Arc, né? Muito pelo contrário, ele antecipa e acaba mitigando problemas, né? Quando o avaliado ele vai responder, ele dá o seu termo de consentimento livre e esclarecido de que a plataforma vai buscar informações sobre ele para ser utilizada na sua própria avaliação, no resultado. Então, ele dá o seu consentimento para a utilização dessas informações. Eu não quero que a plataforma pegue minhas informações, eu não quero responder. Ele pode muito bem ir lá e responder que ele não quer participar, né? Ele tem todo o direito de participar ou não. A gente não tem como obrigar ele, assim como você não tem como obrigar ele a responder, né? É um direito dele. Mas nós temos ali todos os termos de uso justamente para evitar qualquer tipo de situação decorrente desse cenário proposto por você, Raquel.
Suzana colocou quais os controles e ferramentas para evitar a manipulação. A pessoa avaliada abre a câmera. No momento, nós fazemos um controle acerca das respostas que o indivíduo envia, né? O que acontece? Nós estamos desenvolvendo aqui já meios para conseguir buscar elementos como que você colocou. No cenário, se a pessoa pedir para alguém sentar e responder por ela, né? Hoje esse é um problema de grande parte das ferramentas por N razões. Primeiro, os dispositivos, eles têm uma incompatibilidade muito grande com questões de câmeras. Então, muitas vezes, um sistema que funciona bem em um determinado navegador, um Firefox da vida, no Chrome não funciona. Aí o avaliador está respondendo do celular. Aí ele tem um Android. Aí no Android funciona, aí no iPhone não funciona. Então existem algumas barreiras técnicas para que este tipo de cenário seja contemplado. Inclusive, uma das coisas que nós já estamos trabalhando para implantar no futuro próximo é, inclusive, fazer um mapeamento do comportamento facial do indivíduo no processo de avaliação. Incorporar elementos associados a próprias microexpressões, né? Entender ali como ele reage a certos temas. Hoje nós fazemos um mapeamento das questões emocionais pela linguagem dele ao longo do texto, né? Então a gente consegue extrair esses elementos da narrativa. Raquel, o Eduardo vai pegar aí seus dados. Vamos bater um papo sim para tirar algumas dúvidas, tá bom? Para você poder conhecer mais a fundo a ferramenta. Vai ser um prazer poder te atender. O Eduardo Quintais vai te chamar ali no privado. A Camila perguntou: as avaliações podem ser customizadas? O que acontece? As avaliações elas são criadas levando diversas métricas em consideração. Então, nós criamos um perfil de avaliação que pode ser aplicado tanto para o colaborador ali do nível mais operacional, né? Que ele tem uma ação ali mais... a gente fala, né? O chão de fábrica, por assim dizer, como um nível de diretoria, um C-level, gestor, né? Então, o mesmo teste, ele é aplicado para qualquer nível de hierarquia. Porém, existe sim uma possibilidade de desenvolver certas questões, caso seja uma necessidade da empresa. Um exemplo, nós temos um cliente que é uma grande indústria e eles aplicavam um teste para o pessoal que era operador de maquinário, né? Tipo aqueles carrinhos, eu não sei o nome deles agora aqui, mas eles transportavam ali material pesado. E o que acontecia? Tinha muita questão de acidente envolvendo os indivíduos que muitas vezes iam trabalhar embriagados e falta de atenção. Então, o que esse cliente nos falou? Falou, o pessoal da Cyclops, a gente tem uma necessidade aqui que a gente aplica um teste de atenção junto para esse público. O que nós fizemos? Falou, opa, me manda esse teste que vocês aplicam, que nós vamos incorporar no ARC e ele vira um marcador ali junto. E para a questão do abuso de álcool, nós otimizamos ali os valores para ser mais sensível a esse tema, né? Porque era algo que era inaceitável, porque eles já tiveram diversos acidentes. Falou, não, a gente não quer saber. Então eles eram extremamente intolerantes a esse tipo de risco. Então nós fizemos uns ajustes para que a plataforma fosse mais sensível a esses temas, né? Então, é possível de ser customizada? Sim, vamos entender a necessidade. Mas eu garanto para você que o modelo atual de avaliação, ele compreende ali 99% das necessidades das empresas disponíveis. Ok? Gente, passamos aqui até um pouco do nosso horário previsto. Quero novamente agradecer a cada um de vocês que assistiu, que teve interesse em conhecer, principalmente aqueles que passaram lá no nosso stand no Conar, trocaram um papo com a gente, pegou o nosso folder, né? E estamos à disposição, né, para bater um papo, apresentar a ferramenta e ajudar vocês
a mitigar um dos mais desafiadores riscos existentes hoje no RH, que é o desdobramento de comportamentos antiéticos. Muito obrigado pela participação de vocês. Nos sigam nas nossas redes sociais, né? Nós vamos mandar depois um e-mail de agradecimento com maiores informações para quem quiser entrar em contato e conhecer um pouco mais sobre a ferramenta. Espero que tenham gostado, espero que ajude a melhorar as contratações de vocês e que possa minimizar os problemas decorrentes do comportamento humano. Obrigado pela participação, boa noite e até a próxima. Um abraço a todos.